Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre revisão para a prova. E um dos assuntos que vão cair na prova é sobre a divisibilidade por 2 e por 5. Vamos lembrar então o critério de divisibilidade por 2? Para o número ser divisível por 2, ele tem que terminar em par, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número terminado com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível por 2. Assim, se eu tiver o número 143, eu sei que ele não vai ser divisível porque o último número dele não é par. Mas o número 144 já vai ser divisível por 2 porque o último número dele é par. Vamos ver mais um exemplo. 98 é divisível por 2 porque termina em 8. Se eu falar, por exemplo, o número 56, ele também vai ser divisível por 2 porque ele termina com o número par. Ou seja, todo número divisível por 2 necessariamente tem que ter o último número par. 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora vamos ver a regra da divisibilidade por 5. Para ser por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então vamos ver uns exemplos. 130 é divisível por 5, porque termina em 0. O número 275 vai ser por 5, porque ele termina em 5. Ou seja, para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Outro assunto que será abordado na prova é a questão dos divisores. Então, por exemplo, o que são divisores de 8? São os números que eu consigo fazer a divisão do número 8 e obter resto 0. Lembre-se sempre, pessoal, que o primeiro número divisor de todos é sempre o número 1. Então, quando eu for representar o conjunto de divisores, eu sempre vou começar com o número 1. E quem é o último divisor, pessoal? É ele mesmo. Então, o que nós temos que descobrir é os números que estão entre 1 e 8, já que 1 é o menor divisor e 8 é o maior divisor. Então, entre 1 e 8, quais os números que eu consigo, então, dividir o número 8? O 2 eu consigo dividir e o outro número é o 4. Ou seja, os divisores de 8 são o 1, o 2, o 4 e o 8. Então, lembre-se, para determinarmos os divisores, o menor número é sempre 1 e o maior número é o 8. E eu vou descobrir no meio, entre esses dois números, quais os números que eu divido o número 8, que eu consigo ter o resto 0. Outro assunto que vai cair na prova é sobre os números primos. Vamos lembrar então que são os números primos. Números primos só tem dois divisores, que é 1 e ele mesmo. Então, quem são os números primos? Vamos os menores, né? O 2 é o primeiro primo e é o único primo par, não é? Por quê? Porque ele só tem dois divisores, é 1 e ele mesmo. Depois, 3 também, porque só tem dois divisores. O 4 não é, porque ele tem mais, então o 4 é chamado de número composto. O próximo primo vai ser o 5. Depois, o 6 não é. O 7 é o próximo número primo. O 8 não. O 9 também não é, porque ele tem vários divisores. Como o 10 também tem vários divisores. O próximo primo vai ser o número 11. Aí, se nós pensarmos, nós vamos ter 12, que é composto. O número 13 também é um número primo. 14 não é composto, né? Porque posso dividir ele por 2, por 7. A partir do momento
que eu tenho mais de 2 divisores, ele deixa de ser. Como 15, como 16, o 17 também vai ser primo, o 18 é composto, o 19, e assim sucessivamente. Então, para nós identificarmos quem é primo ou composto, número primo, só vai ter então 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Outro assunto que vai cair na prova é sobre a fatoração ou decomposição. Então, o que é fatorar entre primos? Eu vou pegar o número e vou decompondo ele. Então, nós vamos sempre começar com o primo par 2. 72 por 2 vai dar 36. 36 por 2 vai dar 18. 18 por 2 vai dar 9. E aí eu não consigo mais dividir por 2. Nós vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, nós paramos quando? Quando o último número chega a 1. Então, isso que é uma fatoração, ou decomposição entre primos. Como que eu represento esse número? Eu vou ver quantos números eu tenho. Então, eu tenho aqui 3 números 2. Então, vai ser 2 elevado à terceira, vezes 3 elevado ao quadrado. Ou seja, o número 72, pessoal, pode ser representado por 2 à terceira vezes 3 ao quadrado em função da decomposição que fizemos. Agora nós vamos fazer o MMC, que é a decomposição de 2 números ao mesmo tempo para achar o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá. Eu vou começar também por 2. Então, eu vou conseguir dividir 12 por 2, vai dar 6. O 30 vai dar 15. Então, eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Na sequência, eu vou dividir de novo por 2, vai dar 3. O 15 eu não divido, então eu repito. O que nós podemos perceber é que com o 2 eu não consigo mais fazer a divisão. Então, nós vamos agora dividir por 3, vai dar 1. Então, nessa coluna eu já resolvi, já terminei. E aqui vai dar 5. Depois, eu vou dividir por 5, 1 e 1. Então, o que nós vamos observar? Que eu terminei, então, a minha fatoração. E o MMC, pessoal, lembre-se, nós vamos multiplicar todos esses números aqui, tá bom? Então, o mínimo múltiplo comum é a multiplicação entre 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, vamos lá. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5 vai dar 60. Ou seja, o MMC entre 12 e 30 vai ser 60. Agora, pessoal, nós vamos fazer o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento de fatoração e decomposição. Diferentemente do MMC, que nós multiplicamos tudo, nós só vamos, no caso do MDC, multiplicar os fatores comuns aqui. Vamos lá. 18 eu consigo por 2. Então, eu vou ter 9 e 16. Então, pessoal, lembra o que nós vamos fazer? Eu consegui dividir o número 18 e o 32 pelo número 2. Então, nós vamos marcar este número, porque quando eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo, nós vamos marcar. Eu vou novamente dividir por 2, então vai dar 9 e vai dar 8. Eu não vou marcar porque não dividi os dois ao mesmo tempo. 2 novamente vai dar 9 e vai dar 4. 2 novamente vai dar 9 e vai dar 2. 2 novamente vai dar 9 e vai dar 1. E aí o que vai acontecer, pessoal? Agora eu vou trocar o 2 e nós vamos começar a usar o 3, que vai dar 3, que vai dar 1. E o 3 de novo, que vai dar 1, que vai dar 1. O que a gente pôde perceber, pessoal? O único número que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o número 2. Então, nós vamos falar que o MDC
entre 18 e 32 é o número 2. Outro assunto que vai cair na prova, pessoal, é a diferenciação entre fração própria e mista. Própria é quando o numerador é menor que o denominador. Então, por exemplo, 3/5. 3/5 vai ser uma fração própria porque o numerador é menor que o denominador. Outro exemplo que a gente pode dar seria a fração 7/9. Por que ela é fração própria? O numerador é menor que o denominador. Um exemplo de fração mista, pessoal, 2 inteiros e 3/4. Lembrando que eu posso transformar isso em uma fração imprópria como multiplicando 2 vezes 4, 8, somando com 3. 8, 9, 10, 11. Então, nós vamos ter 11/4. Então, eu também posso multiplicar e transformar a fração mista numa fração imprópria. Então, 2 inteiros e 3/4, eu vou fazer 2 vezes 4 mais 3 e consigo transformar ela numa fração imprópria. E o último assunto da prova é sobre fração equivalente. O que é fração equivalente, pessoal? São frações que têm números diferentes, mas expressam a mesma quantidade. Eu só preciso analisar e ver qual número, por exemplo, que multiplica ou divide essa fração. Então, nesse caso, eu tenho 3/5 é equivalente com 9/15, porque nós multiplicamos os dois por 3. Como também, pessoal, eu consigo chegar na fração equivalente pela divisão. 3/6 é equivalente com meio, porque nós vamos fazer a divisão por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 6 dividido por 3 vai dar 2. Pessoal, então esses são os assuntos da prova: divisibilidade por 2 e 5, divisores, números primos, fatoração, MMC e MDC, tipos de fração e frações equivalentes. Estudem também pelos formulários que resolvemos durante essas aulas. Boa prova para vocês e até a próxima!